A bolsa inicia o ano de 2023 em forte queda, nesse momento caindo mais de 3%. Vamos entender o que está acontecendo, mas já antes deixa o seu like e considere também se inscrever no canal, tá? Então a gente começa vendo o Banco do Brasil com queda de mais de 4%, enquanto a BB Seguridade cai 0,77%. Obviamente, temos aí no fim de semana a troca da presidência aí no Banco do Brasil, já confirmada aí, né? Então a nova presidente realmente ela tem um currículo inferior ao presidente atual. Isso aí há de se convir que é um aumento aí, né, da insegurança do mercado, né? Mas de qualquer forma a gente tem que ficar atento se realmente o Banco do Brasil não vai entrar nessa linha de crédito barato. Vamos ficar atento. A BB Seguridade ela não tem um risco tão atrelado a isso. Eu comentei isso no vídeo e realmente o mercado tem visto com bons olhos aqui a BB Seguridade mesmo com todo esse risco aí aumentando. A BB Seguridade não é tão afetada. É óbvio que ela depende um pouco do desempenho do Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil se perder completamente, vai ser ruim a BB Seguridade, mas aí é um outro ponto, tá? É um risco bem menor aqui a ser considerado. Nós temos aqui a Caixa de Seguridade caindo 2,8%, já está caindo um pouco mais, né? Também houve troca de presidência na Caixa, mas também eu acho que existe até um pouco de exagero, né? Obviamente, como eu comentei também no fim de semana, conforme acontecem os empréstimos na Caixa, vai afetar um pouco os seguros que faz atrelada a Caixa de Seguridade, né? E aí, quando a gente observa o índice do financeiro, está caindo 3,8%, que as ações do financeiro costumam cair mais aí quando o mercado vê um risco em relação à economia, enquanto as empresas de energia caindo 2,8%. A gente vê que Transmissão Paulista e Taesa aqui caindo até menos que isso, né? Empresas de transmissão são realmente mais seguras. E quando a gente entra nas empresas que tem um vínculo aqui ao combustível, tá uma bagunça, né? A gente vê Petrobras caindo 6%, esteve caindo mais até há pouco tempo. Tá séria a situação com a Petrobras. A gente vê a Enel tá caindo 1% aqui praticamente. A Raízen caindo 5 e poucos por cento. As empresas do etanol estão caindo muito, eu já vou comentar sobre, tá? E a PetroRio aqui praticamente também no 0,5%. Então você está vendo que as ações aqui de vínculo ao combustível está bem tumultuada, né? Até mesmo a Cosan, que tem a Raízen dentro, está caindo forte aqui, 4,6%. E aí cabe a cada um aí entender onde tem um exagero ou onde não tem, né? Eu já até depois vou comentar o que eu comprei em outro vídeo, tá? Comprei um pouquinho, mas sem grandes pressas. Eu acho muito importante a gente lembrar que o Brasil não é um país perdido, né? Que foi aí, está numa recessão severa. Olha só, a balança comercial do Brasil teve superávit de 62,3 bilhões em 2022. Então o Brasil está indo para um caminho interessante. A gente vê aqui a balança comercial nos últimos anos, olha só. De 2011 em diante foi decaindo até chegar a prejuízo aqui em 2 anos, 2013 e 2014, 2015 encontrou o positivo e aí deu um salto aqui em 2016, porque será? E aí deu essa queda em 2019, mas ainda assim bem positivo e continuou a aumentar, batendo o recorde agora em 2022. Então a balança comercial está positiva, os números do Brasil estão tendendo aí para o bom caminho. O que não pode é o populismo, né, e a inflação nos levar a esse buraco novamente. Tive o IPCA falando em inflação, houve o ápice, né, com o mundo aí imprimindo dinheiro infinito, que nem fez aqui no Brasil também em 2020, o ano da pandemia principalmente, e aí a gente vê depois um declínio por conta aí dos combustíveis ajudando, né, muito, mas agora está no cenário de estabilidade, está indo ok aí com 0,52, não é a maravilha que a gente sabe que o imposto aqui já está a redução aqui dentro, né? Mas assim, tá controlada. A gente vê aqui nos últimos 12 meses, no acumulado, ó, tá em 5,9. Tá deixando muitos países desenvolvidos aí com inveja. Então, tá sob controle por enquanto. E aí, entrando aqui na questão dos combustíveis, como a troca da presidência da Petrobras vai demorar mais aí do que o Lula imaginava, tem uma questão aqui de 2 meses por exigência de regras aí, de empresa de capital aberto e tudo mais. Então, esses 2 meses fez o Lula aí decidir a renovação da isenção, segundo aqui pelo menos o que o pessoal está dizendo, né? De qualquer forma, ele então zera o PIS/COFINS aí de diesel, biodiesel e GLP por 1 ano, né? E a gasolina e etanol até dia 28/2, né? Então, foram aí 60 dias praticamente para a gasolina e o etanol e os biocombustíveis, diesel e GLP por 1 ano, né? E já tem reclamações dos dois lados, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de calma aí, né? Para onde o Brasil está indo.
Bom, e aí a gente já tem a primeira reclamação aqui do povo, que é o setor sucraleiro, né, que critica o Lula por manter isenção sobre os combustíveis. E assim, é complicado o tipo aqui de discurso, né? Mesma coisa que o governo faz, as empresas também agora estão fazendo, o pessoal aí, né? Então a gente vê aqui, ó, um atentado econômico, ambiental, social e jurídico, né? Fere os compromissos de sustentabilidade firmados por Lula em benefício às fontes de energia não renováveis. Eu acho que é um discurso muito exagerado, né? O pessoal não quer mais conversar, né? O pessoal quer jogar para a galera, para a torcida. Enfim, né? De certa forma, sim, eles estão certos. Eu, desde a época do redução do imposto, na época do Bolsonaro, eu falei que ia causar um desequilíbrio, não poderia reduzir dessa forma tão mal pensada, mas como era provisório, depois teria uma conversa. Agora ele isentou por 1 ano, né? O diesel, biodiesel e GLP. Então, assim, teria que ser um prazo menor e conversar, né? Não houve isso. Mas também aumentar também eu acho que era contra. Tem que ter uma conversa, um encaixe adequado aí, né? Eu sou sempre a favor de redução de impostos, mas tem que ter um equilíbrio, tem que sempre ter um benefício maior para as fontes de energia renováveis, né? O etanol aqui é muito... A gente tem que valorizar o etanol, né? Então, a gente vê aqui o autor da desoneração reclamando do outro lado, que essa isenção já estava encaixada aqui no orçamento, que não era para estar em discussão, e agora eles vieram aqui e tiraram a gasolina e o etanol dessa conversa. Assim, eu também sou contra voltar ao imposto, mas, de novo, tem que ter uma conversa. Talvez 60 dias, se tiver uma conversa produtiva, exista alguma redução menor, né? E algum encaixe aí no etanol, mas difícil, né? Eu tô achando que só vai voltar e ponto, né? Um reclama que devia ter isenção até o fim do ano para tudo, o outro reclama que tem diesel e biodiesel e até o fim do ano não deveria, não sei o quê. Enfim, né? É difícil agradar todo mundo também, vamos ser sinceros, né? E aí, falando da Petrobras, tem aqui o discurso que me deixa bastante chateado, embora 0% de surpresa, né? Então, o indicado aqui é a presença da Petrobras, Jean Paul Prats, vai entrar daqui a 60 dias, né? Tem aquele trâmite lá burocrático, vamos assim dizer. Então, olha o discurso dele. Não é normal você desonerar os impostos, principalmente que não impactam tanto PIS, COFINS e CID. Impacta sim, né? Em combustíveis fósseis. Ninguém subsidia combustíveis fósseis, ainda mais a gasolina. Em diesel, GLP, você pode considerar um período, mas gasolina não faz sentido, etanol não faz sentido. Bom, primeiro ponto aqui é que não é questão de um subsídio e tal. A questão é que nos impostos no Brasil são muito caros, nos combustíveis é muito caro, é acima aí da média, né? Então, essa é a questão, né? Os combustíveis têm um imposto muito alto. Ponto 1. Não é questão de subsídio ou não. Ponto 2, ele fala que não faz sentido o etanol. Por que não faz sentido o etanol? Eu não entendi isso que ele quis dizer. Não faz sentido ele comentar sobre isso. Não faz nem sentido ele estar comentando sobre etanol. E número 3, que o que me deixa realmente chateado, né, é que ele é o presidente da Petrobras, né? Ele não é o presidente do Banco do Brasil, ele não é o presidente da Transmissão Paulista, ele não é o presidente, sei lá, da IBM, ele é o presidente da Petrobras e está pregando um discurso contra a Petrobras. É muito preocupante, né? É muito preocupante. E lembrando que o Jean ele também é a favor da nova política de preço na Petrobras, embora ele diga que não vai ser implementada no primeiro ou segundo dia, que não vai ser algo traumático, que vai ser algo conversado para não dar prejuízo para a empresa. É algo meio sério, né? De você contar que você vai aí reduzir o lucro da sua empresa, mas não tanto assim, né? Não ao ponto de ela dar prejuízo. É um pouco ruim esse tipo de discurso, né? De qualquer forma, eles também falam aqui da nova política de dividendos que tende a mudar, reduzir os dividendos para poder caber mais investimentos. O fato é que no plano que a empresa havia traçado para 2023 em diante, nós tínhamos visto bastante investimento, né? Inclusive uma acelerada novamente nos investimentos, transição energética de olho, continuando a investir na inovação, nós temos aí a questão do biodiesel aí, né? Mas enfim, não tem problema se aumentar ainda mais em alguns pontos importantes. Agora, você usar para investir em qualquer porcaria, como foi feito no passado, onde a empresa perdeu o foco, também é uma coisa porqueira, né? Também é um serviço mal feito que só facilita aí para a corrupção acontecer. Então, atenção também ao
que tipo de investimentos a empresa vai fazer, porque no seu cronograma inicial já havia transição energética, já havia inovação. Eu não sei muito bem do que ele está querendo dizer com investimentos que não estavam sendo previstos, porque estavam sim. E aí, pegando a Petrobras e mais 4 empresas de etanol, nós temos aqui quedas fortes, né? Nós temos a Petrobras caindo quase 7% por conta aí do risco do controle de preço, que é fatal para a Petrobras, né? Então o mercado está digerindo um pouco isso, seria terrível. E nós temos as empresas do etanol. Você vê que você mexe no controle de preço em uma cadeia, você mexe com todo mundo, né? Foi terrível na época da Dilma as empresas aí do etanol. Mas de qualquer forma você vê a San Martinho caindo 11%, chegou a cair 12 e poucos aí. Aí, como eu disse, pode ir de cada um e analisar se há exagero ou não, né? O fato é que estamos num momento muito turbulento. As empresas vão sim sofrer, né? Ela é uma empresa de etanol aí, né? E açúcar. A gente vê a Jalles Machado caindo 7%. Ela tem um diferencial de ter até uma parte ali diferenciada, por exemplo, o açúcar ali, como eu mostrei no outro vídeo, né? Então, ela tem um pouquinho de diferenciação, mas ainda assim é muito ruim para ela também. E no caso da Vibra e da Raízen, na Raízen a gente também tem a questão do etanol atrapalhando um pouco, mas é uma empresa mais completa, né? Então ela tem uma diferenciação um pouco melhor do que as demais aqui, mas ainda assim ela é afetada. E aí nós temos a Vibra, que é a que menos tem exposição aqui à questão do etanol em relação ao risco aqui com intervenção na Petrobras, tá? Mas tem outro ponto que vai afetar muito aqui a Vibra e a Raízen. Elas são distribuidoras de combustíveis, ela tem combustíveis lá, e essa redução nos impostos atrapalha aí o estoque delas também. Então tem outro ponto para a gente ficar olhando aí. Deu trabalho no passado, deu um impacto aí pesado, por isso que chegou a dar até prejuízo. E agora o mercado esperava aí a melhora, não, 60 dias foi adiado, não sei se de repente vai ficar um ano. O fato é que tem esse ponto aí, mas esse ponto é menos, vamos dizer assim, menos perigoso, né? Porque é algo que não é de longuíssimo prazo, imagino eu, né? Agora, você intervir na Petrobras, a última vez a gente teve vários e vários anos de intervenção severa. Então, é algo dolorido, é algo realmente maçante para todas as empresas aqui que tem algum vínculo etanol. Quanto maior o risco aí, como eu acabei de comentar aqui, a cada uma delas. E falando da Cosan, realmente existe esse risco na raiz, é muito difícil a gente precificar até onde vai esse risco, mas porque a empresa está muito barata, vem apanhando muito, mas a gente não pode negar que existe esse problema que nós comentamos, né, em relação à Petrobras. Mas a Cosan é um grupo, né, uma holding, então dentro dela nós temos agora a Vale. Puxa, a Vale não está nem aí para que o Lula falou, porque o Lula deixou de falar, está preocupado lá com a China, né? Então temos a Vale aqui. Nós temos a Comgás, que também não tem grandes riscos aqui, é super perene, né? Não dá para ver muito pela liquidez aqui, né? Baixinha, então ela nem está caindo, mas é sim um setor muito resistente, não tem grandes problemas, né? E a Rumo, até também estou vendo uma queda aqui um pouco exagerada, caindo 5%, também um setor aí bastante promissor, né? A não ser que realmente quem acredita que o Lula vai interferir aqui, eu acredito que não, né? Então, assim, no meu entender, e não é recomendação de compra, eu vejo aqui até um exagero nesse momento na Cosan, o que não quer dizer que ela não vai continuar sendo exagerada e cair mais, né? Essa é a grande questão. Mas eu aqui no meu papel de cara que gosta da Cosan, já estou aqui abrindo um pouquinho de put dela, tá? E a Raízen é um pouco complexo, nesse caso que está muito barato, mas assim, o mercado pode fazer realmente, de verdade, bater mais, porque o risco da Petrobras é sério. E para a gente ter uma noção, pegando ali de meados de 2010, né, quando a economia brasileira estava meio já começando a perder o controle, até aqui início de 2016, quando já começava a melhorar, a gente vê, por exemplo, a Petrobras sendo a empresa que mais sofreu, né? Isso aqui nem é o topo e o fundo da empresa. Eu peguei um período só ali meio que nós sabemos que foi um momento ruim da Bolsa, né? Então nós temos aqui 68% de queda na Petrobras. Enquanto o Banco do Brasil subiu 14%, né? Ele teve bastante oscilações, né? E nesse momento aqui que a economia foi mal, praticamente todas caíram aqui, né? Quando a economia vai muito mal, de 2014 aqui até 2016, antes da troca, né? Realmente quase tudo cai. A gente vê a Cosan e a Banco do Brasil caindo muito. Depois ambas se recuperam parcialmente, mas de modo geral, a Cosan com comportamento mais volátil ainda conseguiu um resultado melhor de 86%. Mas a Cosan hoje é muito mais
diversificada. A gente tem que lembrar disso, né? E só a título de comparação, vamos pôr então aqui o Itaú, né? Vamos ver o Itaú aqui, como é que ele performou, ó, 42%. Foi mais ou menos parecido com o Banco do Brasil, porém performou melhor, né? Porque ele é um banco aí privado, né? Mas vale destacar também que todos os bancos acabam sofrendo quando a economia perde a mão na relação aí de como os bancos públicos vão levar a economia, tá? Crédito barato é sempre um perigo aí para a nação inteira, tá? Quero dizer que o Brasil não está perdido, ele está vindo de uma certa qualidade, embora o PT diga que não, tem diversos números que mostram que sim. O Brasil não é um trem desgovernado. Também não dá para dizer que agora perdeu a mão, vai tudo pro vinagre. Não, né? Vamos esperar ver as coisas acontecerem. O Haddad ele está prometendo uma regra fiscal em 4 semanas que vai trazer equilíbrio e sustentabilidade fiscal, que ele não está aqui para aventuras. Vamos ver, né? Vamos ver o que eles vão estar falando aí, né? Não adianta a gente também ficar só tirando pedras, mas é fato que nós temos algumas notícias negativas e, no meu entender, Petrobras, infelizmente, a coisa tá séria, né? Então, por enquanto, a minha atenção tá mais aí na Petrobras, o resto a gente tem que ir vendo aí como é que vai acontecer, né? Então, deixa o like nesse vídeo, comenta aí quais ações você tá achando mais interessante para comprar. Petrobras está muito barata de passagem, tá valendo a pena o risco? Comenta aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!